O que é o Evangelho? O Evangelho são boas notícias. O Evangelho, as boas notícias de salvação e de vida eterna para todos aqueles que creem. Creem em quem? No Evangelho que é pregado, no Evangelho que é anunciado, no Evangelho que é falado, propagado pelos santos profetas, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, pelos servos e servas do Senhor nos dias de hoje. Este é o Evangelho. O Evangelho traz as notícias do reino dos céus. O Evangelho são as boas novas aos homens. Os homens que estão em trevas, os homens que estão sem norte, sem direção, sem rumo, sem um lugar certo, sem saber para onde vai ao fim da sua vida. O Evangelho é o caminho. O Evangelho é o anúncio, é o norte que diz para onde você vai, que diz que você deve fazer, como você deve viver, para viver um lugar de maravilhas, um lugar de bênçãos, delícias, um lugar preparado para aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, quando João Batista, o que veio preparar o caminho para o Senhor, profetizado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Este foi João Batista, e ele veio pregando, registrado e escrito por Mateus, um também que foi apóstolo escolhido do Senhor, capítulo 3, e o versículo 2 vai dizer assim, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi um dos grandes profetas da palavra do Senhor. Até o próprio Senhor Jesus Cristo disse que depois dele não haveria um maior profeta. João Batista, ele viveu a sua vida no deserto. Ele abdicou a sua vida dos prazeres da terra. Ele não viveu a glória deste mundo. Ele comia, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Nem a comida desta terra ele se alimentava. Ele se vestia de peles. João Batista vivia separado, porque ele viveu separado deste mundo para viver unido com o mundo espiritual. Ele se afastou dos prazeres deste mundo, das coisas desta vida, para viver somente o que o reino dos céus tinha para ele e o tinha escolhido para ele fazer na terra. E ele veio pregando o Evangelho para todos os povos naquela época, na região de Israel, de Jerusalém, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Porque João iniciou a pregação da palavra do Evangelho com arrependimento. Porque isto é o Evangelho. O Evangelho das boas novas, o Evangelho de vida eterna, é o que vem gerar isto em nós. Gerar o que? Arrependimento. Gerar mudança dentro de nós. O Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que poder é este? É o poder transformador da palavra de Deus.
é o poder transformador, regenerador, libertador da palavra de Deus, a qual tem sua eficácia em nós. É o poder de Deus de nos mudar, é o poder de Deus de nos limpar, é o poder de Deus para nos transformar da nossa velha natureza para uma nova natureza, transformar-nos da nossa velha mente para uma nova mente. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem, muda o homem do seu mau caráter para um bom caráter. O Evangelho é o poder de Deus que muda o coração do homem, que arranca a maldade do coração do homem e enche de bondade o coração. Isto é o Evangelho. O Evangelho de Deus, ele é pregado em todas as ações, desde o tempo de João Batista e Jesus Cristo aos dias de hoje, para que nós venhamos a sermos limpos, transformados, libertos pelo poder da palavra de Deus. Veja que, se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai iniciar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Vários ensinos Jesus vai trazer nas Escrituras. O que é isto? Isto é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são os ensinos de Cristo, os mandamentos do Senhor, da sua palavra, para que possamos obedecer, seguir, e fazendo isto, seremos mudados, moldados, seremos transformados quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós recebemos a palavra do Senhor nas nossas vidas. O Evangelho, ele veio para trazer mudança, transformação. O Evangelho não é o que muitas vezes vemos nos dias atuais. Não seja enganado. O Evangelho de Jesus é aquele que te confronta. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Confrontar o nosso ego, confrontar o nosso orgulho, as nossas vaidades, as nossas vontades humanas. O Evangelho é isto que ele faz. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos coloca num paredão. E ele faz com que nós botamos para fora tudo aquilo que está dentro de nós. O Evangelho nos mostra o caminho para a vida eterna. E para seguir este caminho da vida eterna, nós temos que seguir o Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que nos muda, o Evangelho que nos regenera, através de Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus. Veja bem, a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que você tem acreditado? O que você tem ouvido? Quais são as metodologias que você tem seguido? Você tem vivido debaixo de tradições? Tradição da minha avó, tradição do meu avô, tradição da religião? O que é que você tem deixado dar o norte à sua vida? O que você tem acreditado, em o que você tem confiado? Porque só existe um caminho que leva para o céu, um caminho que leva para a vida eterna. E este caminho nos é mostrado através de Jesus Cristo.
João Batista veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista foi só um precursor de Jesus. Veio Jesus, a qual disse João Batista: não sou digno de desatar ou desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele é maior do que eu. E ele chegou anunciando a palavra, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o caminho para que você possa começar a mudar. O arrependimento é o caminho para que você possa ser uma nova criatura, uma nova pessoa, para que você tenha um novo nascimento, para que você tenha realmente um encontro verdadeiro com Jesus e o Santo Espírito. Você precisa se arrepender. Arrepender do que, pregador? Arrepender das suas más obras, arrepender das suas más atitudes, más ações, dos seus pensamentos vãos, dos seus pensamentos iníquos, sujos e maldosos. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender do seu orgulho, das suas vaidades, da sua lascívia, da sua cobiça, da sua ganância, da sua avareza. Você precisa se arrepender dos seus olhos altivos, dos seus menosprezos às pessoas. Você precisa se arrepender de tantas coisas ruins que você tem feito nessa vida. E há quem diga que eu não tenho que me arrepender. Sim, a Bíblia encerra todos debaixo do pecado. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da presença de Deus. Você não pode se chegar a Deus se não houver arrependimento no seu coração. Você pode até dizer: eu tenho Deus, Deus está comigo, mas se não há arrependimento dentro de você, Deus não pode estar com você, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Sabe o que isso significa? Que se você é orgulhoso, Deus não está com você, porque Deus só está com os humildes, com quebrantados de coração. Sabe o que significa ser humilde e quebrantado de coração? Um coração que se arrepende, um coração que quer mudança, um coração que quer viver uma nova vida, um coração que não quer viver nas práticas que faziam quando estavam com seu coração mau, um coração que quer a presença de Deus, um coração que realmente quer Deus para a sua vida, não da boca para fora, mas de dentro da alma. Deus só pode estar com um coração arrependido, um coração quebrado, um coração moído pelas aflições da vida, pelas tribulações, pelos problemas, moído pelo arrependimento, por saber que é um pecador, uma pecadora, e que precisa de Deus, e que necessita de Deus, e que necessita do Senhor. O Evangelho veio para isto. O Evangelho anunciado por Jesus, por João Batista, pelos profetas, ele veio para isto. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus que nos transforma. O Evangelho é a palavra que nos muda. O Evangelho, ele é o poder transformador de Deus, que nos faz ser cidadãos dos céus. O Evangelho é muito mais do que pensamos, é muito mais do que imaginamos. O Evangelho é a lei de Deus para nosso coração. É a lei do Senhor, é a lei do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho não é bagunça. O Evangelho, ele não aceita coração dividido. Não aceita. Viver para Cristo, você não pode ter dois corações. É um só coração.
Você não pode estar com um pé na presença de Deus e um pé na presença do diabo. Você não pode fazer a vontade de Deus e depois fazer a vontade do diabo. Viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, é viver somente para Jesus. É viver somente para o Senhor. É andar com Jesus, é acordar com Jesus, é se deitar com Jesus, é viver com Jesus, é trabalhar junto com Jesus, é passear com Jesus. Em todo lugar que você estiver, você está com Jesus. Ah, pregador, isso significa ser um beato, ser um maluco? Não. Isso significa viver na presença de Deus. Significa andar com Deus. E para você andar com Deus, você precisa crer na palavra dele, no evangelho dele, que é anunciado e que é ensinado e que está escrito na Bíblia Sagrada. O evangelho que é o poder de Deus para a transformação das nossas vidas. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Que essas poucas palavras possam adentrar os seus pensamentos, possam adentrar a sua mente e descer no seu coração. Que o Evangelho de Cristo você possa dar crédito, dar ouvido e entender que o Evangelho do Senhor é o amor de Deus pela sua vida, é o amor de Deus pela sua alma, é a salvação das nossas vidas, é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Não venha perecer, mas ter a vida eterna. Isto é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é para fazer com que você tenha compromisso com Deus, que você saia das trevas, porque enquanto você está vivendo a sua vida do jeito que quer, você está longe de Deus, você está afastado do Senhor, porque você precisa viver com o Senhor, mas para isso você precisa crer no Evangelho, você precisa obedecer a palavra de Deus, você precisa praticar, viver e praticar o que está escrito nas Escrituras. Porque pela palavra de Deus nós fomos criados e pela palavra de Deus nós seremos julgados. O Evangelho de Deus é esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo está vindo para buscar os salvos, os santos, os que estão prontos para sair deste mundo, para viver a eternidade junto com Jesus nas mansões celestiais. Deus os abençoe. Deus tenha misericórdia de você e te alcance, e que a obra dele seja completa no seu coração. Grande abraço. Fica com Deus.